Caio Rossini. Tá tudo bem, Caio Rossini? Tudo bem, Nelson César. Afinal, você conseguiu trazer o meu amigo Juliano aqui, né? Demorou, hein? Demorou, mas conseguimos. Ele rola, né? O passe é caro. O passe é caro. Passe é caro. É jogador caro. É jogador caro, né? Não é jogador barato. Não. Não é simples. Não. Ainda mais agora aqui, ó. Clube Atlético Paulista. Olha aqui, ó. Tá aí, ó. Clube Atlético Paulista de Salto de Pirapora. Esse é um clube... Explique pra mim o que é o Clube Atlético Paulista primeiro. Quero ver se você toma um 10, cara. Clube Atlético Paulista é um novo clube, uma nova SAF do futebol, meu caro Nilson César, que começa com categorias de base. Se não me engano, sub-15, sub-13, sub-15. E aí já tem planejamento pra chegar até o sub-20. O coordenador aqui, como é o nome dele? O Guto. O Guto falou que vai disputar a Bezinha. Falou que vai disputar a Não Bezinha. falou nada, né, Guto? Não falei nada disso, não. Os caras ficam inventando, né? Chega pertinho aí, Guto. Chega pertinho aí. Juliano, prazer em recebê-lo. O prazer é meu aqui estar com vocês novamente. Então conte um pouco essa história, porque você vai ter um grande centro de treinamento. Tá pronto o centro, não? O centro a gente está em obras lá, né? Ficou aqui em Sorocaba. No final ficaram 2 projetos distintos, né? O centro de treinamento ficou em Sorocaba, em Brigadeiro Tobias, está em obra ainda. Deu alguns enroscos ali com prefeitura, com projeto, tudo mais, mas está caminhando. E aí a gente acabou criando o clube, né? O Clube Atlético Paulista SAF lá em Salto de Pirapora. Salto. Então nós fizemos lá uma negociação com a prefeitura, em nome lá do prefeito lá, o Matheus Marum, e do secretário de esportes lá, o César. Negociamos lá os campos, conseguimos a concessão lá de 2 estádios municipais para poder estar instalando o clube, a parte do centro de treinamento. Mandar os jogos, né? Estamos adequando lá, inclusive, o estádio em conjunto com a prefeitura. Nós fizemos adequações lá de AVCB, de sistema de para-raio, dos vestiários, para ter condições do clube estar afiliado. E aí, esse mês agora de maio, a filiação da Federação Paulista, ela acaba saindo. Então, nós estamos aí desde janeiro, né, com esse processo em andamento, e agora que ele consegue concluir, porque precisou adequar bastante coisa, né, que é normal dentro de um processo. E é um clube formado, filiado para as categorias de base. Então, olha que interessante. Quais as categorias? Nós já estamos treinando há quase 2 meses o sub-15 e o 17. A ideia é mais uns 60 dias, 90 dias, criar o sub-20 também. Olha. Para jogar esse ano, já em agosto, a Paulista Cup de clubes, que é um campeonato que os times grandes de São Paulo também participam. Paulista Cup, a Jovem Pan News TV não está transmitindo, Caio? Essa mesmo, mas está transmitindo o sub-18. Tá fazendo? A Paulista Cup sub-18 tá na Jovem Pan. O pessoal da Jovem Pan me falou isso, que nós estamos fazendo a Paulista Cup, que inclusive mostra a garotada para o país inteiro. Exatamente. Então, a partir de agosto, 15 e 17, a Paulista Cup, nós vamos participar. O 20 nós não decidimos ainda, porque como está essa situação da montagem. E aí, agora, com essa filiação, o ano que vem, além da Paulista Cup, é disputar o Campeonato Paulista, da Federação Paulista, sub-15, sub-17, sub-20, e nós estamos articulando com a prefeitura para Salto de Pirapora possivelmente ser uma sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha que sensacional, isso é muito bom. Sabe por que eu fico feliz com esse tipo de notícia? Porque você tem clubes tradicionais, históricos, desaparecendo. Inclusive um deles é o meu, Azulão. Eu fico muito triste em falar nisso, mas é verdade. Clubes tradicionais, históricos vão desaparecendo. E aí vem ideias novas, né, de você criar um clube novo, você criar um clube SAF, um clube com uma estrutura profissional diferente, começando com as categorias de base, porque isso é um start, né? Como é que é o seu nome todo? Carlos Augusto. Você já trabalhou muito no futebol, Carlos Augusto? Trabalhei, eu tenho um pouquinho aí de experiência. De experiência no você futebol tem cara como jogador, você tem cara daqueles antigo, boleiro antigo. Você jogou bola? Jogamos. Já chupou laranja de verdade? Já, laranja com as vitaminas ali, né? Tive toda a minha base pelo Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, durante 9 anos. Olha que legal. E fora isso, alguma carreira aí por alguns países também. Então, Quais países você jogou? Joguei na França, joguei em Portugal, na Bolívia e no México. Foi o país que eu mais atuei, né? Olha, quase que 10 maravilha. anos. Você jogou na época, quantos anos você tem? 53. Não, você é bem mais novo. Muito mais novo. Quem jogou no México foi o Muricy, pô. Jogou. Muricy. Muito conhecido e muito respeitado. Muito respeitado no México, o Muricy Ramalho. Meu grande amigo Muricy, eu gosto demais do Muricy. Eu tenho ele como um irmão. E esse know-how internacional seu, eu tenho a impressão... E como é que você veio cair no Clube Atlético Paulista? É uma história longa aí, né? Eu não sou de Sorocaba. Não, mas nós temos tempo. Né? Ninguém tá uma história longa aí, né? Eu não sou de Sorocaba, escolhi Sorocaba para morar, né?
Já quando estava pensando em me aposentar, já criei raízes aqui. E nessa vivência aí eu conheci o presidente, né? Juliano, temos nossos filhos aí que estudavam na mesma escola, então já nasceu essa relação desde essa época, né? Ah, que bom. E vem acompanhando o trabalho dele também aí vim acompanhando o trabalho dele como diretor de esportes do São Bento, e numa dessas reuniões soube do projeto dele, né? Um projeto grande, ambicioso, a longo prazo, né? E houve o convite e com muito prazer estou aqui para colaborar o que a gente puder. Ô Caio, cara da bola Oi. se metendo nisso me entusiasma. Geralmente é bom, né? Porque normalmente é uns bedeiros que não sabem nem o que é bola. É igual o cara que não sabe o que é rádio se metendo em rádio. Tem que ser da área, não Tem que adianta. ser da Tem que área. ser da área. Você é o coordenador técnico. Sim, hoje eu sou coordenador técnico, né? Até uma conversa Cada com o categoria Juliano. vai ter um treinador, é isso, Juliano? Hoje o 15 e o 17 estão com o mesmo treinador fazendo as duas categorias, né? Qual é o nome dele? Lucas. Lucas Elias. Lucas Elias. Do ramo também. Tem licença A da Tem CBF, licença C, licença B. B, licença A. E você coordena esses meninos aí. Sim, a princípio aí a nossa ideia dentro do nosso planejamento, né, com a diretoria, é justamente ter a mesma comissão, né, nessas duas categorias para a gente tentar seguir o padrão. Claro. Né, de vir uma coisa desde baixo, a gente seguir uma linha só, um raciocínio só de trabalho. Isso é o que faz, os grandes clubes europeus fazem exatamente isso, né? Você tem o Manchester City tem esse tipo de comportamento, desde as categorias de baixo, todo mundo joga praticamente no mesmo estilo, não é verdade? E a filosofia de trabalho é muito parecida, né? Ô Juliano, e como é que faz para selecionar esses garotos? Como é que é feita a seleção desses meninos? Como é que, por exemplo, se eu tenho um garoto nessa faixa etária, eu quero que esse garoto vá fazer um teste, como é que pode se fazer? Então, hoje nós estamos fazendo o seguinte, nós fizemos uma peneira aqui em Salto de Pirapora, fizemos uma peneira em Tapetininga, uns 15 dias atrás, fizemos já alguns jogos treino com algumas equipes aí, projetos sociais ou equipes menores, e a gente vem captando atletas. Então, o próprio Instagram do clube, sempre a gente recebe currículos, materiais, e nós estamos avaliando. O ponto que acontece, nós estamos agora, nessa semana aqui ou na outra, para liberar a Casa Atleta. Então nós fizemos um alojamento, uma Casa Atleta, para mais ou menos 30 jogadores, que aí você, a partir do momento que você libera a Casa Atleta, você começa a captar jogadores aí do Brasil inteiro. Claro. Jogadores que estão aí em times maiores, jogadores que não passaram ou que foram liberados por alguns clubes, e eles vão estar vindo aqui também para análise, para agregar no projeto. Então hoje, a gente tem aberto aí para as parcerias, a captação, e ela é um processo natural. Como a gente falou, são 60 dias, não chegou acho que nem a isso, 50. né? 50 dias de trabalho. E a gente fala, 50 dias atrás começou do zero. Nós não tínhamos jogadores, não tínhamos nada, fomos captando e cada vez mais você vai afunilando agora. Você quer que realmente assim, como o nosso projeto é um projeto profissional, não tem custo para jogar, não tem custo para treinar, não tem custo para uniforme, não tem custo alojamento, não tem custo alimentação, não tem custo suplementação. Então a gente quer o quê? O alto rendimento. E o alto rendimento, então, vai selecionar sempre aquele que tiver uma desenvoltura melhor dentro do campo. E aí cabe a coordenação técnica, coordenação administrativa, aos treinadores e auxiliares, a escolherem sempre os melhores. Ô, gente, isso que vocês estão fazendo é interessante demais. Eu lembro do Cafu, viu, Caio? Não passando em um monte de peneira. Não, né? o Cafu, ele me contou, foi umas 4, 5 que os caras não deixaram eu passar, pô. Eu falei, Cafu, que gozado, né? Então é isso, pô. Às vezes você pega um Cafu da vida aí, que o cara foi pro Palmeiras, foi pro Corinthians, foi pro São Paulo, foi pro Santos, foi pro Flamengo, foi pro Grêmio, foi pro Botafogo, não deu certo, caiu aqui no CAP. Sim. Sabe, vira um grande atleta. Ou tô falando bobagem, professor? Hã? Não tá falando, Nilson. Porque essa idade, o jogador não tá formado. Essa idade, quando o cara vai, surgiu o novo Pelé, eu falo, para de falar bobagem. A gente vai conhecer quando o cara for grande de verdade, quando ele estiver já mais formado, mais pronto. Primeiro, Nilson, assim, endossando as palavras do presidente, né? O que me entusiasmou a vir para esse projeto é da gente resgatar como o futebol era feito há 15 anos atrás, tá? Por esse fato de não custar nada. Então, assim, o clube, ele investe no atleta, tá? Ele investe no atleta. Porém, a exigência vai ser como atleta profissional, né? Então, assim, as oportunidades, elas vão ser dadas. E
tanto aquelas pessoas que entram em contato, né, pedindo essa avaliação, participar dessa avaliação, a gente até sugere de mínimo 5 dias a uma semana, para a gente avaliar em todos os sentidos, para dizer, olha, vocês teve a oportunidade de ser avaliado. Não aquele que a gente faz uma avaliação aleatória de um dia só. Não, a gente dá essa oportunidade para no final dizer, ó, foi aprovado ou não. E também que não acaba aí. É como você disse, né, tem um exemplo aí, o Cafu. Né? Se eu não me engano, são 9 vezes que ele foi reprovado. 9 vezes. Então é assim, faz parte do futebol. O futebol é isso, essa profissão é isso. Para chegar alguém com potencial, alguém tem que sair, ou alguém tem que ser reprovado. E é assim. Então, como o Juliano falou, né, temos uma política, resgatamos isso do passado, que é assim que se trabalhava o futebol. Isso que me deixou entusiasmado de trabalhar. Isso aí é a raiz do futebol. É a raiz do futebol. Raiz do futebol. Entendeu? Isso me entusiasma, viu, Caio? Então é assim, é olho no olho, Nilson. É olho no olho. Se existir o potencial, se tiver a oportunidade, nós vamos dar. O processo é igual para todos. Né? No início está sendo aqui Sorocaba e região, daqui a pouco através dos parceiros, né? Começa a chegar, a partir da casa atleta ficar pronta, começa a chegar outros atletas. Então assim, é como eu falei, a estrutura vai ser dada, tá? Só que a exigência também vai ser cobrada a nível profissional. Essa é a nossa ideia. Claro, e hoje em dia você vê nesse começo de projeto, o que aconteceu? Garotos da região, que às vezes treinam numa escolinha, então ele treina algumas vezes por semana. O treino nosso é todo dia, 1h30, quase 2 horas, dependendo do dia de treino. Então, é uma regra, tem horário para chegar, horário para sair, não pode ficar faltando. Então, para eles é uma virada de chave, né, regional. Para a comissão técnica, né, Guto, foi também uma virada de chave, falar, pô, mas peraí, vai jogar, não vai ter que pagar nem o ônibus para ir, não vai ter que pagar nem o uniforme, porque é muito comum no futebol você ter que ajudar a custear. E nós viemos o quê? O grupo da Uniroyal, que pertence aqui, vem como investidor do projeto para, no médio e longo prazo, colher o resultado com os atletas. E por isso, como a gente pontuou, como não tem custo, a gente quer os melhores e não tenho dúvida que a gente vai o futebol é um grande negócio. Gente, futebol é business. O esporte é um dos maiores businesses do mundo, é o futebol. E pode se tornar um clube altamente rentável. Sim. Altamente rentável. Óbvio que sim. Caio, eu tô falando bobagem? Não, pelo contrário, muito pelo contrário. Você nunca fala bobagem, Amador. Falo. Não, porque eu falo de merda, Caio. Não fala. Não tem noção, cara. Imagina, você sempre está correto. Se você estivesse... Eu falo as merdas que eu vou dizer pra você, mas eu não me arrependo. Não. Tá certo. Faço uma pergunta inteligente, e eu anima. tô tentando aqui, dentro da minha normalidade, de intelecto, fazer alguma pergunta, mas você é uma Não, pergunta mas eu preparei coisa uma. Boa de você. Eu preparei uma, eu tô há 3 dias pensando nessa pergunta, específica ao nosso coordenador técnico, Guto. Porque... Esse que falou que vai disputar a Bezinha. Isso, ele que falou que vai disputar a Bezinha ano que vem do Campeonato Paulista. Porque a gente já conversou com muita gente. É brincadeira. Não é brincadeira. Mas a gente falou com muita gente, Nilson, em podcast, e eu lembro muito do Giovani, que jogou no Santos, histórico, falando do problema da base. Que na base não treina mais fundamento. O cara chega, ele tem físico bom, ele é grande, ele é forte, ele tem suplementação, ele sabe tática, mas joga uma bola, a bola espirra na canela, voa de um lado, voa do outro, que não treina mais fundamento. Dois toquinhos. É só toque, não tem improviso, não treina chute, enfim. Vocês também resgatam isso do passado, de uma base diferente em que precisa formar o atleta no passe? Como dizia o Tele, né? O Tele falava, meu jogador chega na seleção brasileira, erra um cruzamento, eu fico com vergonha. Não, ele fazia jogador de seleção brasileira treinar até acertar. Ele falava, eu fico com vergonha porque o pessoal vai lá e fala, nossa... Cafu era um deles. Seu treinador não treina. Fazer os cruzamentos, é verdade. Mas e aí, Guto, você pega no pé disso também? É assim, desde a minha primeira reunião com o Juliano, né, o convite para ser coordenador, eu coloquei algumas situações. E uma dessas situações era isso, né? Então hoje eu sei que o futebol evoluiu, ele atualizou, nós da outra geração temos que se atualizar em muitas coisas também, porém, é fato, hoje se você fizer uma pesquisa, gols de falta caiu muito, por quê? Não se treina mais. Não se treina mais por quê? Por causa do desgaste, por causa da fisiologia, o jogador está cansado.
Tô dando só um exemplo, tá? Você citou do Tele Santana. Outro dia eu recebi um vídeo dele, eu acho que foi na TV Cultura, alguma coisa assim, né? De que ele falava assim, ó, 2 fundamentos importantes. Como que o jogador que não consegue recepcionar bem e passar bem, ele não pode jogar futebol. Foi no Roda Viva na Roda Cultura. Viva. Roda Viva na Cultura. Então, assim, foi mesmo. E isso vem passando para minha comissão. Então, na primeira reunião que eu tive com o Juliano, eu falei, tá certo, só que eu gostaria de trabalhar dessa maneira, entendeu? Então, a minha comissão técnica, que ela foi formada, e fomos muito transparente com ela, nada tá engessado, tá? Então, assim, se a gente julgar que o atleta ele tem a deficiência em qualquer requisito, alguma coisa assim, nós vamos trabalhar isso. Né? Nós vamos trabalhar, ele vai deixar de fazer vai algo. Aprimorar o cara, vai aprimorar, sim. Nós temos que, né, lapidar aquilo que ele já tem. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Faz 50 anos que eu tô nisso aí, eu só ouço cara bom, só trabalho com cara bom. Esse cara é bom, esse cara entende. Sabe por que eu tô te falando? Tiraram o que o brasileiro tem de melhor, que é seu improviso. O atleta brasileiro é um atleta de improviso. O jogador de futebol brasileiro sempre foi diferente por causa do drible, da finta, da criatividade, sim, da versatilidade que ele tem. Aí sim o cara é diferente. Aí sim você deixa o cara, forma o cara diferente. Agora, o Giovanni falou, eu lembro bem, ele falou, pô, eu fui ver um treino do meu filho, o filho dele joga no São Bernardo, né? Mas isso antes, quando ele tava numa base de time grande, inclusive, ele falou. Mas ele falou também de São Bernardo. Ele falou, fui ver um treino do meu filho, fiquei assustado, porque, pô, um toque aqui, e se o cara pega na bola, tenta uma finta, não sei o que, o treinador pega no pé dele. Não é isso. Você tem razão. Hoje eu vejo, né? Nilson, assim, só para concluir, para não perder o raciocínio, eu vejo muito essa questão europeia. Ok, é o melhor futebol apresentado. Então, assim, muitas comissões técnicas, elas estão se especializando no método europeu. E a gente está esquecendo da nossa essência. Exato. Tá? Então, assim, o que nós vamos trabalhar lá... bom esse. Tá, eu vou pedir aumento. Esse cara é bom. Vamos devagar. Então, Nilson, o que eu passei pro Juliano, tá aí, pode perguntar para ele. Falou, Juliano, é assim, a comissão, eu não quero ser aquele coordenador de sapato e de jeans que vai ficar lá fora. Se precisar participar do treinamento, eu quero participar. A comissão técnica, ela tá ciente disso, entendeu? A gente vem para agregar, a gente não vem para mudar trabalho de ninguém. Não vai interferir, mas não vamos interferir, mas é assim, hoje a gente vê alguns atletas que chegam, né, já tá chegando pra gente, já teve passagem por outros clubes, tem a deficiência num cruzamento, tem a deficiência numa finalização, tem a deficiência num cabeceio. E como vai jogar futebol profissional? Então, esse é o nosso labor, esse é o nosso objetivo, tá? Essa é a nossa função, preparar esses atletas. Como você disse, futebol tá mais do que claro, é comércio. Né? É comércio. Então, assim, a gente tem que preparar da melhor maneira possível, porque só assim os interessados vão vir buscar jogador do CAP. E assim, a gente... cada um acho que no seu quadrado, né? Então, assim, eu tô como gestor do clube, legal. Então, hoje, eu participo de tudo, perfeito. Treinamentos, eles fazem a equipe todo dia. Não, pode falar. O treinamento é deles. Eu vou lá uma vez por semana, não interfiro no treinamento, cabe a eles definir toda a situação. E a gente chega muitas vezes o quê? Interfere de que forma? Por exemplo, quando começou o projeto, eu quero um time que seja propositivo. Nós temos que propor o jogo a todo momento. Porque se você pensa num time de categoria de base, o sub-15, o 17, possivelmente, futuramente o 20, todo mundo tem que tentar jogar da mesma forma, até para esse garoto ter a transição para outras categorias e ele continuar jogando da mesma forma que era. E o futebol hoje, muito reativo, muito defensivo, nós entendemos que comercialmente e também da forma de jogar em si hoje não é uma forma que agrada. É isso aí. Então, isso foi pontuado e eles vêm trabalhando isso todo dia. Essa coisa do time pra cima, ofensivo, isso aí é a raiz do futebol do Brasil. Mas hoje, com o futebol burocrático, cada vez vai se criando forma de jogar defensiva. Mas é o que o professor falou. Agora todo mundo quer se espelhar no que é feito na tática europeia. Por que os europeus jogavam assim? Porque eles não tinham a qualidade do atleta brasileiro. Então eles tinham que arrumar uma forma de competir. Você tinha lá na Alemanha aqueles melhorou bastante a parte técnica deles, mas era tudo canela dura. Ou não? Na Itália, tudo canela dura. Em inglês, por exemplo, tinha a única jogada dos ingleses. Ele chegava na lateral e cruzava. Era só cruzamento. Lembra disso?
né? Eles foram evoluindo na parte técnica também. Com a evolução tática, eles evoluíram na parte técnica também. Mas é muito diferente do atleta argentino, do atleta brasileiro. Nós temos... Eu falo que a principal escola de futebol do mundo é a escola brasileira. E eu colocava a Argentina em segundo lugar. Agora eu já estou invertendo a ordem aí. Eu já estou começando a inverter a ordem, porque eu acho que a Argentina é a primeira escola do mundo e a segunda é a brasileira. Nós perdemos, infelizmente, né? Por exemplo, entre os 3 melhores da história, eles têm 2. Tá 2-1 para eles. Sim. Messi, Maradona e nós temos Pelé, né? Pensa nisso. Entre os 3, se você viu da história recente, né? Sim. Pelé, Messi e Maradona. Quantos argentinos? 2. E tem 1 brasileiro. Então, a Argentina está começando a mostrar que vai superar o Brasil como escola de futebol também. Mas nós estamos entre as 2 melhores do mundo. Sim. Ou não? Mas no nosso entendimento era isso. A gente acompanha muitos jogos, seja profissional, seja de base, e o que é? Cada vez mais joga-se por um resultado, né? E o resultado, eu acho que ele é uma consequência de uma boa equipe, de uma boa formação, de um bom trabalho. Então, por isso que a gente falou, não adianta você ter uma linha de 5 lá atrás, mais 4 na frente, um time que não joga nada, que não propõe nada. Então, esse é o DNA nosso. Hoje, no 15-17, está sendo aplicado isso pelo Guto aí, pela comissão técnica. O 20, a hora que montar, vai ser a mesma coisa. E a gente já está em negociação aqui. Já tem 2 montados, entendi? O 15 e o 17. 15 e 17. O 20 monta em breve. Sub-15 e sub-17. Exato. O 20 monta em breve e nós estamos negociando aqui em Sorocaba para fazer um núcleo abaixo do 15, um sub-13, sub-11, sub-9, categorias menores em Sorocaba, em parceria com uma empresa ou com uma escolinha, vamos dizer, local, para começar a formação. E aí a mesma coisa, a metodologia que está sendo usada em cima tem que começar a ser aplicada desde esses que estão nas categorias menores. Ô Caio, vai dar certo é bom, isso. hein? O negócio é bom, hein? O projeto é um projeto muito inteligente. Foi assim que o Desportivo Brasil virou um dos grandes celeiros de atleta no Brasil, né? Tem muito jogador, às vezes a gente nem sabe. O jogador tá em Corinthians, Palmeiras, Grêmio. Já passou pelo Desportivo. E foi comprado do Desportivo no Sub-18, Sub-17, Sub-20. Vai revelar muito jogador. Muitos. Os times grandes, às vezes, até preferem. No futuro, de repente, assim, você não tem uma projeção para ter um time na categoria principal? Então, eu acho que assim, nunca diga nunca, né? O projeto foi criado para as categorias de base, ele está sendo filiado agora como SAF, mas nas categorias de base, mas assim, dependendo da evolução do projeto, um sub-20 que esteja performando bem, um sub-20 que você tem atletas que estejam às vezes num limite de idade, possam jogar uma Bzinha hoje, uma Bzinha que é um sub-23, né? Eu acho que é um projeto que pode acontecer, mas acho que assim, primeiro é consolidar o projeto, se estabilizar, criar as estruturas, enraizar. Nós estávamos aqui no caminho, eu estou negociando uma área para ter um CT lá na cidade também, então a gente está em negociação com algumas áreas para possivelmente comprar e construir no futuro também um CT próprio na Salto Pirapora. Então assim, é toda uma sequência, né? E assim, pode acontecer. Hoje não é o pensamento, não é esse, mas assim, no futuro, quem sabe, pode ser. Esse menino aí, parece que é seu filho? Parece. Como é que é o seu nome? Aurélio Miguel. Aurélio Miguel. Você foi inspirado no lutador de judô, não? Não foi, mas ele ajuda um pouco. Ele ajuda, né? O Aurélio Miguel, toda vez que ele vem aqui, tá mais hominho, não tá? Tá mais mocinho, né? Ele já tá com cara de hominho, né? Olha lá, barbinha. Tá. Agora, que eu conheci você criança pequena lá em Salto Pirapora. Agora não, agora já tá virando um hominho, nossa Aurélio. Tudo bem, Aurélio? Tudo certo. E você ama esse negócio, né, Aurélio? Tem que gostar muito. Quantos anos você tem? Paixão. Eu, 22. E gosta do negócio, né? E como é que você está vendo todo esse projeto e qual é a sua função dentro desse projeto? Eu tô cuidando da parte administrativa, então eu tô cuidando liberar o estádio, a casa do alojamento, as regras, quando os meninos chegarem. A gente quer entregar tudo, para não ter a suplementação não estava ok, por isso não rendeu. A gente quer que toda a estrutura esteja 100% para a gente entregar, eles conseguirem entregar o máximo deles. A gente foi visitar vários clubes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, para ver como eles funcionam e conseguir utilizar muito da metodologia deles, tanto em treinamento, que o Guto viu, quanto em... Vocês não foram lá em Bragança para ver o Red Bull? Ainda não conseguimos ver lá. Mas tem que ir lá. É bom o negócio. Eu vi o CT que eles fizeram. Vimos vídeos, né? Os vídeos do CT, quando deles. lançaram, muita estrutura muito bom, boa. eles me convidaram, eu fui lá para conhecer. Ô, Caio, você é um incompetente de marca maior. Eu sou. Lá vem.
Eu vou explicar por quê. Me diga. Por que você não falou para que eu fosse lá em Salto Pirapora? Lá tem a Dona Dirce, lá em Salto Pirapora. Tem a Dona Dirce? É uma rua lá que eu conheço, onde mora a Dona Dirce. Ela faz um sanduba de linguiça. Você tá de sacanagem? Espetacular, rapaz. É que eu não sabia que tinha É comida melhor que a envolvida. linguiça de Bragança. Rapaz. Pra comer lá em Salto. Vamos lá? Lógico. Então bora. Então nós vamos lá. A razão principal. Dona Dirce. Conhecer o tá. o CAP. O CAP. A segunda razão, comer o sanduíche da Dona Dirce. Combinado. Quando tem jogo? Quando que vai ter jogo lá? Então, a gente teve um jogo treino, foi semana passada, o próximo Você me agora avisa, daqui porque uns se 15 depender dias. do Caio, estamos mortos. Você vai pegar meu telefone, você vai me avisar que eu vou lá. Eu vou lá. Outra coisa, o dia que você precisar, eu quero conversar. Essa aqui foi minha 9ª Copa do Mundo. Esses garotos precisam ouvir de gente que roda o mundo inteiro aí, experiente, o que é esse negócio do futebol. A importância. Por exemplo, eu falo muito do meu São Bento aqui, o cara joga no São Bento, não sabe nem a história do São Bento. Não sabe nada. Não sabe nem quem é o São Bento, o que é. Olha, a dupla de 74, Luiz Pereira e Marinho, que vocês viram na zaga, lá da seleção brasileira, disputando a Copa do Mundo da Alemanha, era do São Bento, você sabia? O cara fala, quem foi Luiz Pereira? Quem foi Marinho Pérez? Ele nem sabe quem foi. O Luiz Pereira foi o maior zagueiro do mundo. E jogou com a camisa do São Paulo. O maior zagueiro do mundo. Eu nunca vi um zagueiro jogar bola como jogou o Luiz Pereira. Entendeu? E os caras não sabem, cara. Não sabem nada. Não sabem nada. Em 66, o ponta esquerda que era do São Paulo, Paraná, começou aqui no São Bento, foi o time que subiu. Com Walter, Julião, Odorico, Paulinho, Salvador, Nestor e Vazaninho, Afonsinho, Cabralzinho, Picolé e Paraná. O Santos vinha aqui e tomava piaba. Com Pelé e companhia. O Corinthians vinha aqui, tomava piaba com Rivelino e companhia. São Paulo com Edson, Pedro Rocha e Gerto perdia no Humberto Reale. Vocês sabem disso? Não sabem. Não sabem nada. Não sabem nada. Então, isso daí eu acho uma coisa muito importante você, e você que é da parte administrativa também, arrumar gente para explicar para a garotada muita coisa do que eles estão vivendo. Concorda, não? Concordo. Porque aí o cara vai entender onde ele tá. Exatamente. E hoje é um glamour o futebol, é um celular que tem toda hora um monte de informação. Isso tal. aí. As referências erradas, né? Porque você vê o Brasil hoje, acho que se eu não me engano, 95% dos atletas de futebol no Brasil ganham menos de um salário mínimo. Então, ou seja, a realidade do futebol é uma. O glamour e outros são bem distintos. Deixa eu né? só falar uma coisa pra você. Pergunta pro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, que eleito o melhor jogador do mundo, não é isso? Vinícius Júnior, seleção brasileira. Quem foi Tostão? Eu duvido que ele te responda. Você sabe que em 70 o Brasil tinha um jogador chamado Tostão? Você sabe quem foi o Tostão? Eu tô falando porque daí o cara começa a dimensionar o que é a camisa da seleção brasileira, o que é a seleção brasileira. Não sabe, porque não tem essa preocupação de passar para essa turma de geração internet o que é isso que você está trabalhando, a raiz do futebol, a história do futebol, o orgulho dele vestir uma camisa do São Bento, futuramente o orgulho dele ter vestido uma camisa do CAP. Exatamente. Sabe? Porque isso que é a raiz. Você que jogou no Palmeiras. O Palmeiras teve o Berdan no gol. Palmeiras teve Emerson Leão. Palmeiras teve a primeira academia. Palmeiras teve a segunda. Olha onde você tá. Olha onde você tá. Você tá no time que foi de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademir, Edu Loivinha, César Inei. Você chega lá no Santos e pergunta pros caras do Santos, amigo, como é que é? Qual é o nome do cara que é nome de carro? Roleiser. Nome de carro. Parece Rolls Royce o nome do cara. Você pergunta, o tal do Roleiser, você sabe que aqui jogou Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe? Você já ouviu falar nesse quinteto de ataque? Esse quinteto, pra você ter uma ideia, é muito melhor do que Messi, Suárez e Neymar. Pergunta se alguém já fez isso pra eles lá. O tal do Rolls Royce lá que joga no Santos não tem ideia do que foi Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Eu tô falando sério. Sim, sim. Eu tô falando sério. E esse também um dos problemas do futebol. Então, mas aí que é o ponto. Acho que você tem que trabalhar dentro de um clube para você criar uma identidade do clube e quem estiver ali dentro ter essa identidade com o clube. Senão, realmente, você fica. E o futebol, ele virou um negócio tão grande que cada um está circulando por um ponto e realmente não acompanha e não tem vínculo com nada. Não tem vínculo com nada. Outro dia, o Caio, o Ademir da Guia foi barrado no Allianz Parque. Você acredita? Isso é uma vergonha. Você acredita? Isso não existe. Não deixaram o Ademir da Guia entrar no Allianz Parque. Ele foi para ver um jogo. Não.
Quem é o senhor? Eu sou Ademir da Guia. Eu sou convidado aqui sempre. Não, aqui o senhor não entra. Tem cabimento. O Serginho Chulapa, maior artilheiro da história do Morumbi até hoje. Serginho é o maior artilheiro da história de São Paulo até hoje. Foi barrado no Morumbi. Que coisa. O doutor Paulo Machado de Carvalho foi barrado no estádio municipal, doutor Paulo Machado de Carvalho. Foi barrado no Pacaembu. O nome dele, olha, eu sou o doutor Paulo Machado de Carvalho, eu vim aqui porque me convidaram. O senhor tem ingresso? Não, não tem. Então o senhor tá fora. Dá uma olhada na placa aí. Paulo Machado, olha a minha identidade. Não, mas aqui o senhor não entra. Eu tô falando sério, não é mentira isso não. Tô falando sério, o filho dele me contou, o seu Tuta, falecido seu Tuta, falou, meu pai foi barrado do Pacaembu. Por quê? Porque a gente esquece que o futebol tem que preservar isso que vocês estão fazendo no CAP. As raízes, e desde a parte técnica e tudo, todo o resto. Aí o cara veste aquela camisa com orgulho. Lógico. Pô, eu tô vendo. Pô, o Santos, a 10 do Santos, não deveria estar no armário lá, nunca ninguém vestir. Teve 2 japoneses que usaram a camisa do Santos. Verdade. 2 japoneses usaram a 10 do Santos. Não foi? Deram a 10 do Santos pro Tomás Rincon, cara. Com todo respeito ao esse é um Tomás pecado. Não dá. E aí, Caio, que não pergunta aqui pro E o que você falou, só pontuando, foi legal esses dias. A gente fechou todo o material esportivo com a Capa, né? Que é um material de qualidade, uma marca italiana. E aí, os garotos estavam numa expectativa na estreia do uniforme, né? Quando a gente foi estrear no primeiro jogo, tudo mais. E um dos pontos é esse. Eles tinham uma expectativa de usar um uniforme novo, de estrear, de poder pegar aquilo, de poder compartilhar, de postar. Então é a identidade. Isso é a identidade. De você realmente criar, que o garoto fala, pô, tô num lugar que eu quero, eu gosto do treinamento, como é que é feito, eu tô satisfeito, eu quero crescer, quero desenvolver e quero que os outros vejam onde eu estou. Então, você daqui a 20 anos, você vai estar com 42, entendeu? Você vai lembrar desse papo nosso aqui. Pô, meu pai falou isso. É verdade. Você com 42 e você vai ver o clube lá em cima, revelando talentos, revelando jogador. Tenho certeza que vai dar certo. Com certeza. Hã? Com certeza vai dar certo. E os caras lá na parte administrativa? O comportamento é tudo bonitinho? Ou então tem pai mala? Como é que é o negócio? Tem pai mala, tem pai que estraga tudo. Isso daí a gente trabalha numa forma ali de não deixar o pai interferir tanto na beira do campo quanto... Porque acaba afetando o pai, às vezes o psicológico do menino acaba sendo afetado pelo pai. Não tem dúvida. Mas como que vocês fazem para não interferir? Põe uma mordaça no pai. Não, hoje, não deixa Caio, assistir jogo. Hoje, por exemplo, os treinamentos são feitos nesse estádio que tá no vídeo, né? E tem mais um outro estádio, mais um campo em Sal de Pirapora. Eu vou lá conhecer. Pô, o dia que você quiser. Inclusive, aquele dia eu te falei que até o prefeito lá, o Marum, também queria te conhecer. Mas aquele dia não deu certo. Mas vamos marcar um dia, porque assim, a cidade lá respira bastante o esporte também, é muito legal. E os pais hoje, a gente deixa o acesso, eles estão ali. A partir do momento que a gente chegar a entender que, na verdade, não cabe mais, o estádio vai trabalhar fechado, os campos fechados, porque o treinamento não é aberto ao público, não é uma escolinha. É profissional. Então, hoje ainda é feito, em alguns momentos vai acabar acontecendo, e aquela coisa, o pai, com todo respeito, mas gostou, não gostou, paciência, porque, na verdade, é um trabalho profissional. Vai jogar quem tiver com o melhor desempenho ali, quem a comissão entender que merece. É isso, mas tem que ser assim. Totalmente profissional. E vocês estão bem servidos, viu? Porque esse aqui é um garotão que já está com uma mentalidade extremamente profissional. Trouxemos o Gutão, que tem um know-how internacional. Sim. E falou muito de raiz do futebol. É a coisa que eu mais defendo no futebol. Sim. É, Caio? A gente defende muito. Você sabe quanto tempo vai demorar para começar a tirar fruto disso aí? Alguns aninhos. Pouco. Alguns aninhos já começa a tirar frutos. E vai virar referência, Nilson, porque quando faz um trabalho diferente desse, e aí o resultado começa a aparecer... E divulga bem. Nós precisamos divulgar muito esse clube aí. Vamos. E aí, divulgando bem, vai virar referência. Você sabe que hoje na base, galera aqui sabe com certeza, tem muita gente, por exemplo, que prefere ir para a base de um Desportivo Brasil do que ir para, sei lá, um Grêmio, um Mirassol, um Corinthians. Não, porque o Corinthians não paga. Então, Corinthians. Tem muito time grande. É uma tragédia. Meio lá base, é 4 meses. Na pagar base, um mês é 4, pô. Às vezes o cara prefere, por exemplo, ir pra base de um Ibrachina do que da Portuguesa. Eu fiquei sabendo outro dia que o jogador do Corinthians foi lá, é 3 meses que eu não recebo. Então. Aí o cara do supermercado falou, eu falei que jogo no Corinthians, ele falou, e daí? Não é só isso, né? Porque aí a gente fala de estrutura, é campo bom pra treinar, é alojamento bom, é metodologia boa. Tem muito clube
médio grande que não tem isso. E hoje, Caião, assim, o próprio Aurélio tá há 4 anos que ele ficou aí na base do São Bento, no Sub-20, na coordenação, né? E no São Bento mesmo, era muito comum isso. No Sub-20, você ter atletas vindo do que jogou no São Paulo, que jogou no Corinthians, que jogou no Fortaleza e outros clubes, porque chega um momento, encerra o ciclo, não há mais oportunidades ali, e ele vem para cá e nós temos a obrigação de fazer o quê? De fazer ainda, tirar o melhor desse atleta, terminar a formação dele e colocá-lo no mercado. E isso hoje no futebol é muito comum. Não, e não pense que o cara, por exemplo, sai formado. Vou dar um exemplo aí, o Hendrick. O Hendrick é um jogador diferente, não é? Foi lá para Madrid, não foi? Não joga. É outro sarrafo. Você viu que o Vinícius Júnior, quando chegou lá, ficou 2 anos jogando no time B do Real Madrid. E depois banco. E depois ficou banco. E depois banco. E o Hendrick é a mesma coisa. E o Ancelotti acabou de falar, aqui não é teatro, amigo. Aqui não é teatro, aqui é o Real Madrid. Ele foi tentar fazer gol de totozinho. Deu uma cavadinha lá. Em vez de dar uma porrada. Não, teatro não quero aqui. Entendeu? Então, quer dizer, a formação, quando o cara fala, não, jogou no Palmeiras, já saiu daqui, ganhou título no Palmeiras, tá pronto coisa nenhuma. Ele sabe. Ele é jogador de pronto é que nem treinador. O Muricy, quando assumiu o São Paulo, o Tele Santana falou, ficou doente, o Tele, e o Muricy assumiu o São Paulo. Aí o Muricy percebeu, falou, peraí, eu não tô pronto para assumir isso aqui. Ele conta, isso é sensacional. Eu não tô pronto. Ele falou isso pro Rogério. O Rogério foi teimoso e quis assumir, dançou, né? Eu não tô pronto. Aí o que ele fez? Foi lá pro Náutico. Você lembra disso? Ele falou, Nilson, tinha... Náutico, São Caetano. Tinha um chuveiro pra nós tudo ali no Náutico. Ele falou, mas ali que eu comecei a aprender pra caramba a ser técnico de futebol. Foi lá no Náutico, por isso que ele tem essa gratidão ao Náutico. Ele gosta muito do pessoal do Náutico, e o pessoal do Náutico, ele foi campeão lá no Náutico. E um time grande, né? Camisa forte pra você ver. E a estrutura é outra, né? A estrutura diferente do que ele vivia, né? Sim, sim. Mas aí ele aprendeu. Quando o Rogério recebeu a incumbência de técnico, saiu do vestiário para ser técnico. Esse negócio de estar pronto que eu tô falando. Sim. O que aconteceu? Ele saiu do vestiário para ser técnico, não deu certo. Sim. Aí o que ele teve que fazer foi lá para Fortaleza. O polícia falou para ele, vai embora, vai pro Nordeste, vai pra lá, Aí começou a ganhar título lá no Fortaleza, agora tá começando a se tornar um técnico de futebol. Sim. Ainda em formação. Que nem o técnico do Palmeiras, sabe quantos anos ele tem? 43, 44? O técnico do Palmeiras está começando a se formar treinador. E até os atletas, isso você vê, é muito comum. Aqui no São Bento, eu fiz quase 30 negociações de atletas em 3 anos. Seja venda ou indo com um passe percentual para o São Bento. E para times grandes, a maioria deles, né? E a gente que teve casos, como o Lucas Lima, que agora está no Ceará, que foi revelado aqui no São Bento, chegou um momento, nós emprestamos ele lá atrás pro Uberlândia, se não me engano, era a segunda do Mineiro, ele foi para lá, ganhou casca, no São Bento estava quase para ser dispensado, voltou pro São Bento, jogou aqui, foi o melhor jogador nosso, foi vendido pro São Bernardo, foi emprestado pro Atlético Goianiense e chegou agora, tá no Ceará. Então, ou seja, teve um tempo todo de maturação. De bater cabeça, de sair do São Bento, que tem uma estrutura simples, e ir pra uma estrutura muito abaixo, e o cara fala, pô, lá é bom do que eu estou passando aqui hoje. E aí esse é um processo natural. É tudo natural. E vocês estão de parabéns. Caio, infelizmente, né, vamos parar o bate-papo nosso aqui, né? Mas dá pra fazer outros, né? Hã? Dá pra fazer outros. Quando ele quiser, rapaz. Opa, Caio. Eu já falei pro Juliano. Juliano, vem o dia que você quiser, porque é sempre conteúdo bom. O Caio precisa me convidar só, viu, Nilson? Mais do que eu te convido? Isso também é uma verdade. Rapaz, não fale tem isso. essa coisa do, como é que é? O déficit de atenção. E isso daí complica a vida dele. Então. Complica. Pode ser. Eu falo, lembro lá o Juliano. E eu venho aqui, pô, trago presente, eu trago chapéu, vai ter uma camisa. Camiseta vamos dar uma camiseta do CAT. Isso. Durante o jogo do São Paulo, que nós vamos narrar, nós vamos trazer uma camiseta, vamos dar uma camiseta dessa aqui para um ouvinte. E é bonita, hein? Rapaz, essa bonita, é infantil, ó. Isso já é pra criançada usar também. Vamos dar uma camiseta do CAT, é capa, né? Capa. A marca é italiana. italiana. Do CAP e da capa. Clube Atlético Paulista, olha aqui, ó. Clube Atlético Paulista. Nós vamos meter uma camiseta de presente. Combinado, Caio? Combinadaço. Então vamos escolher um cara de qualquer parte do Brasil. Isso. Sabe? Ou do mundo. Isso. Porque sabe por quê? Porque daí a gente manda pro cara. Manda. Sedex, manda um Sedex. Isso, manda lá pra China. Vou fazer uma pergunta.
Vou fazer uma pergunta, vamos ver se o cara não é xarope, né, também. Né? Eu vou fazer uma pergunta. Tem gente que erra, você Pra sabe. ver se o cara sabe um pouco de futebol. Não, tu fazer uma pergunta e tem que falar pro cara seguir a gente lá, porque se não seguir a gente Também, também não vai ganhar, também. não. O cara não tá ouvindo agora, porque isso aqui tá na Nós estamos depois, gravando, né? isso. Então, não tá ouvindo agora. Mas a pergunta que eu vou fazer é tão simples, rapaz. Tão simples. Nós não vamos narrar um jogo do São Paulo, que aí a gente ia fazer na sequência. Isso. A pergunta é muito simples. O São Paulo ofereceu o goleiro para a Copa de 1982. Como é que era o nome do goleiro da Copa de 82 da Seleção Brasileira? Ó, eu acho que se você perguntar aqui, vai ter gente que não sabe. Aqui? Mas ele tem 22. Quem Era o sabe? Valdir Pérez, não? Eu acertei, pô. Eu falei aqui no off pra É universitário. Não, eu falei era o Valdir Pérez. Saiu Não, no você- microfone, você tá? pode- Saiu. O Não, microfone eu tô- captou o jogo aqui. Pode. Valdir Pérez. Eu nasci em 80, né, velho? Então, assim, pô, peraí. Eu Você tinha não 2 viu anos. essa seleção, né? Não vi. Valdir Pérez, Leandro, Marinho, Moser e Júnior. Desculpa, isso eu misturei com o Flamengo. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates. Não, o Isidoro era reserva. Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates, era meio campo. Aí na frente, Serginho de centroavante e Éder. Nossa, eu tinha pecado não ganhar. Aí o Esquilate acabou com a gente. Paulo Rossi. Esquilate foi na Copa de 90. Eu tô ficando velho, porque eu já desde 86 eu vou à Copa. Tá novinho. Eu vou à Copa desde o México, em 1986. Todas as Copas desde 86. Tô ficando velhinho. Era Totó Esquilate na Itália, em 90. E o Paulo Rossi acabou com nós. Faleceu o Paulo Rossi. Em Sevilha. É isso? Sevilha. Caio, muito obrigado, viu, Caio? Até mais. O Juliano, depois desse trabalho que nós fizemos, ele ficou com a gente. Ficou com a gente. Pra ver o São Paulo. Quer ouvir mais? Vai jogar com quem? Com a Alianza Lima. Alianza Lima. Nós fizemos esse programa antes do jogo Antes do de São Paulo e Alianza Lima. Aurélio Miguel. Tudo bem, Aurélio Miguel? Tudo certo. Quantas medalhas você ganhou no judô? Aurélio Miguel. Parabéns, viu, garoto? Eu percebo que você fala do negócio e o zoinho brilha. E é isso que precisa. Uma paixão, né? Tem que... O cara, que nem nós aqui, eu e o Caio, os meus filhos são meio vogal. Eles não gostam, eles são bons pra caramba do que fazem, mas eu e o Caio, você precisa ficar falando 15 horas aqui de madrugada, é porque a gente gosta demais do negócio. Professor, Guto. Guto do que mesmo, Guto? Olha lá, Carlos Augusto Gomes de Oliveira. Carlos Augusto Conhecido Gomes. como Guto. Quantos anos, Guto? 53. 5,3. Eu tenho 10 a mais que você. Eu já tô com 63. 10 anos, rapaz, você vai ver o que muda. Muda bastante. Ave Maria. Começa a doer a anca. Dor de anca. Você já tem dor de anca? Não, tem não. Vai ter. Vai ver a peça Dois de Nós. Peça É dois de muito nós. boa. Essa Dois de Nós é o Fagundes e a Cristiane Torloni. Aí o outro casal é o... Como é que é? O Tiago Lacerda? Não. Bom, é o Tiago... Pega aí, é o Tiago e a esposa do Fagundes. Outro casal, são 2 casais. Como é que é o nome dele? Tiago, põe aí dois. Tiago Fragoso. Tiago Fragoso e a esposa do Fagundes. A Alexandra, que é a atual esposa do Fagundes, que é novinha. Não é bobo, né? É uma menina novinha. Aí, o Cristiano Torloni e o Fagundes. 1 minuto de peça, você percebe que o Tiago Fragoso e a esposa dele são eles no passado. Por isso que é Dois de Nós. São eles no passado. Aí fala assim, olha, meu amigo, vai doer a sua anca. O Fagundes fala, pô, a minha anca nunca doeu, vai doer coisa nenhuma. Vai doer! Porque tá falando do que aconteceu mesmo, né, com ele. Né? Você vai broxar. Eu não! Vai broxar. Que mais que ele falou? O seu melhor amigo vai pegar sua... É um barato. Você morre de essência. Tava no Tuca, em São Paulo. Eu fui com a minha mulher ver. Que peça legal. Peça bacana. Porque conta a história daquilo que era... Do que vai e o que vai acontecer, né? E o que vai acontecer é que o CAP vai ser um baita de um clube revelador de talentos e talvez um dia seja um clube que orgulhe todos nós da região aqui. Ó, Não é, Caio? Quem tava comigo esse final de semana lá no Guarujá, lá que eu encontrei, foi o teu amigo Márcio Bernardes. Márcio. E tava reclamando. Tava Eu tô correndo? com dor no joelho, que Ele não sei. correu?
Não, esquece. Ô, brother, como está, brother? Tava lá e falou, ó, dói o joelho, Ele dói no corria, ele corria Ixi, 10, então, 12 quilômetros. Aposentou agora. Então ele chegou nesse momento que o joelho já não responde mais. Tá velho. Como diria minha mãe, velho não serve pra nada. Falei, peraí, mãe, pera um pouquinho. Como velho não serve pra nada? Você é velha. Perdi minha mãe ano passado, que coisa dura, né? Ela falou, mãe, mas você é velha. Ela falou, só tô te falando, por ser velha, eu tô te dizendo, velho não serve pra nada. Dona Luísa. Tá lá na nuvem 19, Caio. Tô vendo ela aqui, ó. Amém. Dona Luísa está na nuvem 19 assistindo o programa aí. Um abraço para você, Guto. Um abraço, obrigado pelo convite. Um abraço, professor Juliano. Meu amigo, obrigado pela oportunidade aí. Vai vamos ser comentarista no jogo do São Paulo comigo, hein? Opa, vamos ver. Garoto. Obrigado, meu amigo Aurélio. Obrigado por ter chamado nós aí e poder mostrar todo o projeto. Nós vamos lá. Vamos lá, todo mundo junto. Vai ser um prazer. Muito bem-vindo. E o dia que quiser que eu dê uma palestra pra meninada, contem comigo. Com certeza. Será bem-vindo. Vou mesmo, com o maior prazer, porque eu acho que isso daí faz muita falta pro futebol. Botar esses moleques entenderem o que é o futebol. Nilson, a gente está no processo ainda de estruturação, mas futuramente a gente tem isso planejado, né? As palestras, claro. De pessoas envolvidas no esporte, de superação, ou seja, tudo que é a parte mental, a gente também vai chegar no vencedores. Vai chegar nesse momento que a gente vai focar nesse tipo de trabalho também. Por enquanto estamos na estrutura de montagem de equipe, de operacional, né? Junto com o Aurélio aí. Essa é a nossa primeira tarefa. Um abração, gente. Foi muito bom. Falamos deste clube aqui, ó. É o novo que tá nascendo, ó. Olha aqui, ó. Clube Atlético Paulista de Salto de Pirapora. Clube Atlético Paulista que vai orgulhar todos nós, que vai revelar um montão de talento, pois a estrutura é extremamente bonita e profissional. Um abraço.